Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, de 1 a 17, o texto nos diz assim: Despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém. Amados, eu quero nessa noite compartilhar com vocês, conversar um pouco com vocês, a respeito de algumas características do discípulo de Jesus, a partir desse texto da primeira epístola de Pedro. Nós podemos, quando falamos quem é o discípulo de Jesus, quem é o seguidor de Jesus, nós temos muita orientação na Bíblia a respeito disso. Nós não temos nenhum motivo, a não ser não consultar a Bíblia, para ficarmos ignorantes a respeito disso. Mas existem várias formas de se falar desse assunto, e aqui Pedro usa diferentes metáforas para esclarecer um pouco mais a respeito de quem são os discípulos, os seguidores de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês 6 metáforas que ele apresenta nesse texto. A primeira metáfora que ele apresenta é do bebê, que é do RN, da criança recém-nascida. Quando vai se montar um enxoval do bebezinho, atenção, os pais de primeira viagem, essa dica é importante. Não compre muito RN. Não faça isso. Porque nunca vi crescer tão rápido. Aquilo perde rapidinho. Você nem usou direito e já está perdendo. Então não se empolgue muito com RN, não. Porque vai usar pouquíssimo. Quem já está escolado já sabe disso. RN é só um tantinho assim. É só para ter o que
Porque depois é que aquilo cresce, que é uma beleza. No começo cresce demais. Então, o versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ele usa a metáfora de que o discípulo de Jesus é, de certa forma ou de certo ângulo, como um recém-nascido. Por que ele traz o recém-nascido como uma metáfora? Porque para ser discípulo de Jesus é preciso nascer de novo. É por isso que ele usa a metáfora do bebezinho. Por que quando a gente vai visitar alguém que tem lá um bebezinho, acabou de nascer. Houve a grande alegria da geração da vida naquele lar. Aquelas pessoas, pai, mãe, avós, tios, os amigos mais próximos, estão celebrando a vida. Deus deu a um pai, a uma mãe, a oportunidade única de conduzir aquele pequenino nessa vida, sendo responsável por aproximá-lo de Deus. Por que então Pedro usa a figura do recém-nascido? Porque de certa forma é assim que todos nós começamos. Nós nascemos em Cristo. Quando, pastor? O que é esse nascimento, pastor? O que é esse nascimento espiritual? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus. Você pode ter uma experiência muito emocionante e ter um testemunho, contar a sua história, pode ser uma história muito emocionante desse momento, pode ser que não seja uma história tão emocionante ou nada emocionante, mas o fato é de que aqueles que nascem de novo são pessoas que entenderam que são pecadores e que os seus pecados os separavam de Deus e entenderam que através de Jesus, pela graça dele, obtiveram perdão. Então, se a história, o que foi o antes, se é eis isso, eis aquilo outro, ou não, se é como uma dessas crianças que estavam aqui à frente e que, se Deus permitir, não serão muita coisa. Se Deus permitir, não precisarão caminhar por caminhos densos das trevas para terem um reencontro com Jesus. Mas elas também, como todos nós, precisaremos nascer de novo, olhar para a nossa vida e dizer: minhas contas não estão acertadas. E eu não tenho condição de pagar a dívida que eu tenho com Deus. Mas eu entendo o sacrifício de Jesus em meu benefício, em meu lugar. Então, de certo modo, amados, seja com uma história emocionante ou não, mas todos nós, para sermos descritos, do ponto de vista da Bíblia, como discípulos de Jesus, é necessário que tenhamos nascido de novo. Talvez essa seja uma das grandes crises desse tempo. Quando ser evangélico é uma coisa muito difícil, complicada, quando você quase que era marginalizado dos grupos sociais, por ser um bíblia, por ser um crente. Ser um bíblia eu fui longe. Mas é verdade, você era muito marginalizado. E isso por si só depurava o processo. A pessoa que estava pagando uma conta altíssima para andar com Jesus, de fato, muito provavelmente, muito possivelmente, ela havia de fato nascido de novo. Por quê? Porque não era fácil ser evangélico, não era fácil ser crente, como era o termo usado, ser Bíblia, como era o termo usado, porque pagava-se um preço muito alto. Mas à medida que os evangélicos foram crescendo em número, e começou a ser muito fácil a ideia de ser evangélico, a ideia de estar frequentando uma igreja evangélica, começou a ser, de certa forma, até um certo status assim, e nós começamos a estar presentes nos vários veículos de comunicação, a coisa foi virando, que não há um preço dentro da nossa sociedade muito... Não há um preço para ser pago por ser evangélico hoje. O termo evangélico está absolutamente desgastado. Ele não diz muita coisa.
E às vezes o termo evangélico, quando atribuído a certas pessoas ou grupos, ele até diz coisas que nada tem a ver com o evangelho de Jesus, que a Bíblia nos revela. O termo em si, não... eu até temo quando alguém me caracteriza como evangélico. Você é um pastor evangélico. Meu Deus, dentro desse saco tem coisa, hein? Dentro do saco escrito pastor evangélico tem coisa. Você é evangélico, quer dizer um monte de coisa. E não necessariamente o que o evangelho diz que são características de um discípulo. Mas fato é que à luz da Bíblia, ninguém será discípulo de Jesus se não nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo para uma caminhada com Ele. Segunda metáfora que eu quero destacar, ela tem muito a ver com a nossa própria igreja. Visto que esse texto serve de base para o nome que foi escolhido para esta igreja. Igreja Batista Pedras Vivas. Porque lá no versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, ou como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus está construindo. Agora a gente sai do ambiente aí da biologia, nós saímos da sala de parto, da pediatria. Agora nós vamos para um outro universo, que é um universo que a Silvia gosta muito. Agora é obra. O Hélio gosta muito. Agora eu vou falar de obra aqui, de construção. Deus como grande construtor, empreendedor, o grande engenheiro, está construindo uma igreja, um povo, que no Novo Testamento se chama igreja. E as pedras vivas aqui são pessoas comuns, pessoas anônimas, de diferentes lugares, histórias, níveis sociais diferentes, culturas diferentes e até de tempos diferentes. De uma geração, de outra e de outra, Deus está construindo um povo, formando um povo que se chama igreja. É interessante que Pedro, ao usar essa metáfora, ele nos ensina algo muito legal. Porque um monte de pedras ou tijolos, blocos soltos, eles não formam uma construção. Eles precisam estar ligados, unidos. É preciso argamassa para que eles se juntem, para que eles se unam. Nenhum discípulo de Jesus é chamado para viver carreira solo. Ninguém é chamado para andar à parte. Ninguém é chamado para viver sozinho. Não, nós estamos juntos naquilo que o Senhor está construindo. As pedras vivas, os tijolos vivos, os bloquinhos vivos se unem pela argamassa que Deus nos une, que é no sangue de Jesus Cristo. Discípulo de Jesus é chamado a vencer diferenças. Discípulo de Jesus é chamado a perdoar, pedir perdão. Discípulo de Jesus é chamado a abrir a sua vida, abrir a sua casa e viver junto com o outro que lhe é diferente. Quando nós vemos aqui o exemplo das pedras vivas que são unidas como edifício de Deus, como construção de Deus, nós hoje pensamos assim que as pedras todas já vindas de uma mesma forma. Então, se são quantos furos, não sei quantos furos, ou se são os bloquetes, ou seja lá o que for, mas são as pedras iguais que vão sendo unidas. Mas na construção dos dias de Jesus, e isso se torna ainda mais
mais interessante, com uma mensagem ainda melhor e mais profunda, a construção, aquilo que se formava era a união de pedras diferentes. E era preciso ir encaixando as pedras, e moldando as pedras, e acertando as pedras, para que houvesse uma edificação. E isso ilustra melhor do que o nosso pensamento contemporâneo de que a gente vai e já está tudo encaixadinho. Hoje a gente nem usa, tem várias construções que a coisa já vem pré-moldada, pré-armada e é tudo igual. Não, não é essa a ideia de que pedras vivas, diferentes, são unidas e harmonizadas no edifício de Deus. Somos eu e você. Tem muita gente desistindo da igreja. Muita gente. Tem muito ex-evangélico, ex-membro de igreja, tem muito ex. Hoje os censos no Brasil, em diferentes regiões do Brasil, vão apontar isso. Mas Deus não desiste da igreja. Se tem um que não desiste da igreja, é o próprio Senhor. Porque Jesus morreu por isso. Para que o sangue dele fosse suficiente para unir as pedras vivas tão diferentes, mas para que vivessem juntos, edificados por Deus, na construção de Deus e para a glória de Deus. Você é chamado a viver junto, querido. Terceira metáfora que eu quero dar destaque nessa noite. Versículo 9. O início do versículo diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero pegar o sacerdócio real. Se nós não entendemos com clareza o que o sacerdote fazia, nós vamos ter dificuldade de entender por que isso está aqui. Se a gente não tem mais sacrifício, se a gente não tem um lugar aqui que a gente traz o animal, alguém trouxe algum animal que vai ser sacrificado aqui, não, nós não fazemos isso, nós não temos mais esse ambiente, nós não temos mais esse hábito, isso não faz parte da nossa religiosidade, da nossa relação com Deus, não faz parte, ficou para trás. Mas o sacerdote é dessa época. Então que tipo de sacerdócio nós temos hoje, sendo que a gente não tem os animais para sacrificar? Porque o texto está dizendo que aí, os discípulos de Jesus, que são edificados e que formam a igreja, eles são sacerdotes do rei, eles são sacerdotes reais. É o que acabamos de ler. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, sacerdote do rei. Tem algumas coisas que nos ajudam a entender o que se quer dizer quando fala-se de sacerdote. Quem é o sacerdote no Antigo Testamento? Ao entendermos isso, nós vamos entender melhor o nosso papel. Eu quero destacar duas coisas. Dois privilégios que o sacerdote tinha dentro do Antigo Testamento. E privilégio sempre anda de mãozinha dada com uma outra palavrinha. Privilégio anda sempre dado com responsabilidade. Exatamente. Não tem como dissociar isso. Privilégio e responsabilidade andam juntos. Interessante que a própria Bíblia traz um ensino bem legal sobre isso quando fala assim: a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Por quê? Porque privilégio implica em responsabilidade. E o sacerdote, portanto, eu quero dar destaque de dois privilégios da função sacerdotal no Antigo Testamento. O primeiro privilégio era que ele desfrutava de um acesso a Deus que o restante do povo não desfrutava. O povo chegava, vamos pegar lá na época do tabernáculo, porque o templo vai ser uma cópia do tabernáculo. Então vamos pegar lá no tabernáculo, e aí o povo chegava e procurava, tinha uma tenda, uma cabana, mas do lado de fora tinham algumas coisas, e tinha uma cerca. Então entre a cerca e a cabana tinha alguns aparatos, que normalmente eram os aparatos que o sacerdote se lavava, que o sacerdote derramava o sangue do animal, que queimava-se o animal, tudo isso ficava do lado de fora. E dentro da cabana, dentro do tabernáculo, ficavam dois ambientes. Um ambiente mais inicial
que tinha um candelabro, tinha a mesa dos pães sem fermento, e depois dessa primeira sala, desse primeiro ambiente, desse primeiro cômodo, nós tínhamos um cômodo final, que era chamado de Santo dos Santos, em que somente o líder dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote, entrava ali uma vez por ano, e quando ele saía vivo, era assim, era uma festa para todo o povo. Porque a saída dele, vivo daquele ambiente, significava para o povo que Deus havia perdoado. Deus havia recebido o sacrifício que havia sido entregue aos sacerdotes. Ora, quem entrava nesse ambiente da tenda da congregação? Somente o sacerdote. Quem lidava com a mesa? Somente o sacerdote. O sacerdote tinha um acesso a Deus e o povo ficava do lado de fora. O que Jesus fez com o seu sacrifício? Ele falou assim, agora não é mais assim. Agora todo mundo vai lá dentro. Todo mundo agora entra para dentro da tenda. E não somente no primeiro ambiente. Também no segundo ambiente. No Santo dos Santos. O que Jesus fez? Ele pavimentou para nós um novo e vivo caminho que nos leva até Deus pelo seu sangue. Você não tem que ir a ninguém para chegar a Deus. Existem muitas pessoas perto de você que podem te inspirar, te encorajar, te ensinar, mas não são essas pessoas e ninguém, se não for Jesus Cristo, pelo sangue dele, a te conduzir para a intimidade com Deus, não haverá quem o faça. Ser discípulo de Jesus, assim como parte de um novo nascimento, como foi a primeira metáfora que eu trouxe, passa também por um acesso à presença de Deus. Você tem vivido isso hoje na sua vida? Você tem desfrutado dessa bênção que só você e quem é de Deus, só você e os discípulos de Jesus podem ter? De desfrutar de intimidade com Deus. Discípulo de Jesus é caracterizado, a ideia de sacerdócio do rei, por desfrutar de um acesso a Deus e pela oportunidade de poder oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando o povo chegava lá, ele não podia sacrificar o animal. O aparato já estava lá, podia ter tudo lá, mas ele podia sacrificar o animal? Não, ele não podia. Quem fazia isso? O sacerdote. Era o sacerdote quem quem fazia e oferecia o sacrifício a Deus. Era por meio do sacerdote que o sacrifício era feito. Fosse o animal que fosse, grande, pequeno. Então o que isso me ensina hoje? Que a gente, do mesmo jeito que o acesso está livre para Deus, para todos nós somos chamados a oferecermos sacrifício de louvor ao Senhor. E se a gente pensa em sacrifício como entrega de um animal, aí lascou tudo, porque não é essa a ideia. O que precisa ser entregue é a sua vida. O que precisa estar no altar é a sua vida. É a sua vida no altar. Por isso que esse sacerdócio é desse rei que é santo. Por isso que diz de um povo santo, de um povo separado. Esse sacerdote do rei, que somos todos nós, não confunda com cargos eclesiásticos. Não confunda com bispo, com pastor, com diácono, ou com evangelista, o que for. Não é disso que está falando. Está dizendo que todos nós, do mesmo jeito que nós temos acesso a Deus, nós estamos sendo chamados todos os dias para oferecer a nossa vida para Ele, como sacrifício de louvor ao Senhor. Nós costumeiramente invertemos isso. Nós começamos a acreditar, e muitas vezes nós acreditamos que nós vamos oferecer coisas ao Senhor quando a gente vai pegar alguma coisa da nossa vida que às vezes nem nos custa tanto, e a gente entrega. Eu comprei uma roupa e eu dei um agasalho para alguém que estava com frio. Eu entreguei uma oferta na igreja. Eu me propus a ofertar para a obra no Morro do Meio. Então esse é o meu sacrifício de louvor a Deus. E a coisa é tão maior que eu posso fazer isso e não estar, de fato, oferecendo sacrifício de louvor ao Senhor. Como que isso é possível, pastor?
Isso é possível quando você faz essas coisas, mas você não se coloca diante de Deus como sendo você, com tudo aquilo que você é e possui, entregue no altar de Deus. É mais fácil entregar coisas, é mais fácil entregar dinheiro, é mais fácil entregar tempo, é mais fácil um monte de coisas, mas não é isso. É quando você se entrega nas mãos desse Deus e diz: Deus, eu não dou conta da minha vida, eu estou entregando a Ti. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono. É a minha vida. Como quando alguém entrega a vida, aí faz sentido qualquer outra coisa além que ele entregue. Aí faz sentido quando ele entrega dinheiro, aí faz sentido quando ele entrega tempo, aí faz sentido quando ele entrega o que tiver que entregar. Mas não confunda entregar coisas com entregar a sua vida. Deus quer a sua vida. Deus quer que a sua vida esteja nas mãos dele. Que a sua segurança seja ele. Que a sua paz seja ele. Que o seu renovo seja ele. Que a sua esperança seja ele. Ele quer você por inteiro e não em parte. Jesus não se entregou em partes por você. Verdade que ele foi partido pelos nossos pecados. Mas ele se entregou por inteiro. E ele deseja você por inteiro. Quarta consideração que eu quero fazer a partir desse texto. Quarta metáfora que eu quero compartilhar com vocês. Povo, versículo 9 também, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. De novo, se a gente não entender lá atrás, não entende o hoje. Deus não tinha povo, irmãos. E um dia Deus quis formar um povo. Ele formou um povo a partir do chamado de um homem. Quem é esse homem? Forte agora, vai. Abraão. Primeiro Abraão. Então ele não tinha povo, ele chamou Abraão. E ele faz uma série de promessas a Abraão e diz que a partir que a descendência dele seria abençoada, etc. E que ele se relacionaria de um jeito diferente com Abraão e que através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, o que nós temos? Nós temos um efeito multiplicador. Deus chama Abraão, diz que vai abençoá-lo, mas o fim não é abençoar Abraão para que Abraão fosse abençoado. O fim é abençoar todas as famílias da terra a partir de um relacionamento que se iniciaria com Abraão. E que culminaria com quem? Com Jesus, como bem falaram aqui. Então, quando ele deseja formar um povo, ele está dizendo o seguinte: eu estou formando um povo que vai se relacionar de um jeito comigo, que ninguém se relaciona assim comigo, com um nível de intimidade, com um nível de clareza, com um nível de entendimento, com um nível de entrega, com um nível de santidade, que nenhum outro povo terá comigo. Eu estou formando um povo, porque não existe esse povo na terra. Se eu não formo, ele nunca vem à existência, e esse povo vai caminhar comigo. Por quê? Porque ele vai ser meu testemunho diante dos outros povos. O que Israel era para ser, irmãos? Israel era para ser uma luz nas trevas, para ser testemunho de Deus diante dos outros povos. As outras nações iriam olhar para Israel e dizer: mas não é possível que esse povo consiga tais conquistas, tem que ter alguma coisa diferente neles. O que tem diferente lá? O Deus deles. O que é o diferente da sua vida? A gente é igual. Igual. Se a diferença não for Jesus, a luz não se acende no meio das trevas. Mas a igreja existe para gozar, para desfrutar de bênçãos especiais de Deus, assim como Deus prometeu a Abraão. Para gozar de um relacionamento com Deus diferente, mas isso não é para ficar preso no gueto. Nós existimos para proclamar as virtudes desse Deus às nações. É para isso que existe a igreja. Olha o final do versículo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? De serem completamente abençoados e nunca ligarem para os outros, nunca quererem compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Não. A fim de proclamardes as virtudes. De quem? Suas? Não. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja, discípulo de Jesus, se caracteriza por proclamar as virtudes de Jesus.
Estou encerrando, irmãos. Estou encerrando. Faltam 2. Versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Como peregrinos e forasteiros? Não acabou de dizer que nós somos nação santa? Não estava tão bom o negócio? Estava grandão. A gente estava bem demais na foto. Por que agora fala que é peregrino e forasteiro? Sois peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Que fazem guerra contra a alma. Quem é o peregrino? Quem é o forasteiro? Ele é o de fora. Ele é o que não tem propriedade naquele local. É esse. O peregrino e o de fora, ele se caracteriza, sobretudo, porque ele não tem propriedade ali. Não tem nada ali que é dele. Isso é perigoso dizer, porque às vezes a gente cai num extremo, a gente pega só uma parte da verdade de Deus, e uma parte da verdade de Deus é uma mentira completa. Uma parte da verdade normalmente gera uma mentira completa. E nós dizemos assim, a gente nem tem que se envolver com o mundo, porque nós somos forasteiros e peregrinos, nós não somos daqui, então a gente nem se envolve com as coisas daqui. A gente nem tem que ficar assim, se envolvendo, não. Por quê? Porque a gente não é daqui. Nós já somos do céu. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia de que a gente não vai servir e testemunhar a esse mundo, porque é exatamente para isso que existe o povo de Deus. Mas a ideia é de nós observarmos a nossa própria vida e percebermos que não há nenhum fim em si mesmo nesse lugar. O que é a vida, irmãos? A vida é o miolo, é o meio entre 2 momentos de nudez. Isso que é a vida. A vida, ou com muito tempo, ou com pouco tempo, ou com saúde, ou sem saúde, ou com dinheiro, sem dinheiro. Mas esses 2 pontos marcarão a existência de pessoas. A vida é algo entre 2 momentos de nudez. Então, por que será que nós somos tão falhos e ficarmos tratando como se nós fôssemos ficar aqui para a eternidade? Como se esse aqui fosse o local da nossa permanência. Se tudo aqui é transitório, inclusive nós mesmos. É preciso olhar e se agarrar para aquilo que é definitivo e para aquilo que é eterno. E a nossa vida precisa se conduzir por isso. Enquanto influenciamos esse mundo, enquanto salgamos esse mundo, enquanto servimos esse mundo, enquanto proclamamos as virtudes desse Deus a esse mundo, mas olhando para onde? Para a glória, olhando para a eternidade, olhando para a promessa de Jesus, que é aquilo que nos dá esperança. Você quer trazer à memória algo que te dê esperança? Olhe para o sacrifício de Jesus e o que ele descortina para você. Não agora, numa circunstância específica, mas por toda a eternidade. Peregrinos e forasteiro. É interessante que era exatamente o que a maioria deles conhecia bem. Eles não tinham cidadania romana. Eles não eram cidadãos do reino ali. Eles pagavam um preço enorme por conta disso. 6ª e última metáfora. Discípulo de Jesus é chamado para ser servo, para servir. Por quê? Porque é o que Jesus fez. Lá no versículo 16, diz assim, como livres que sois. Servo é escravo, tá? Servo é o jeito bonitinho da gente falar do escravo. Mas olha só que texto rico. Pedro está dizendo assim para a igreja, vocês são livres. Livres que sois. Vocês são livres em Jesus Cristo. Por conta de Jesus, vocês são livres. Não usando, todavia, a liberdade para pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Eu sou tão livre que eu escolho servir. Servir a quem? A mim mesmo? Não. Porque enquanto eu estou servindo, vivendo uma vida que só serve a mim mesmo e aos meus interesses, eu ainda não sou esse livre que Pedro falou. Eu ainda não nasci de novo.
Porque para nascer de novo, o novo nascimento gera uma série de transformações. Que a parte mais visível, ou o ponto central, é exatamente esse. Eu não estou mais no trono. Eu tenho um Senhor. Eu sou servo dele. E porque eu sou servo dele, eu escolho servir a ele, servindo ao mundo. Servindo as pessoas. Por isso faz sentido o quê? O que versículo que vem embaixo. Tratai a todos com honra. A todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. 6 metáforas que podem nos ensinar sobre o que é ser discípulo de Jesus, que nos permite nessa noite avaliar as áreas, olharmos para dentro de nós e tentarmos encontrar essa resposta em Deus. 6 metáforas, queridos, que se nós casarmos de 2 em 2, nós diríamos que nós somos de certa forma chamados como bebê para um crescimento individual. Nós precisamos desejar esse crescimento. A gente não cresce não é porque nos falte leite, não é porque nos falte alimento, porque o alimento de Deus, que é a sua palavra, nos é dado em abundância. Mas, por um lado, não é para a gente olhar só para nós mesmos, não é para viver em comunhão, porque nós somos as pedras vivas, e pedras separadas umas das outras não constroem nada. Então você tem a dimensão pessoal e você tem a dimensão coletiva. Mas nós somos sacerdotes de Deus, nós temos o privilégio de adorar a Deus, de desfrutar de intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo nós somos povo que tem chamado para testemunhar. Então, por um lado, eu estou aqui com Deus, eu estou me relacionando, eu estou adorando a Deus, eu estou no santo dos santos com Deus, eu estou em intimidade com Deus, mas a minha intimidade com Deus não pode ser fechada numa caixa que eu deixo de servir e testemunhar ao mundo, porque eu também sou povo de Deus nessa terra. Então eu tenho crescimento com Deus, mas eu tenho envolvimento com pessoas para a glória de Deus. E último parzinho. Ao mesmo tempo, eu sou um estrangeiro que não tem nada aqui, nada. Mas eu sou chamado para servir aqui no meu estrangeiro. O tempo de servir é agora. Então eu sou um estrangeiro, um forasteiro, que foi trazido para cá para quê? Para servir. Para servir. Muitas vezes nós erramos porque não reconhecemos a nossa identidade. Nós não reconhecemos quem de fato é um discípulo de Jesus. E talvez você tenha encontrado nessa noite, ao citar várias áreas aqui, áreas frágeis na sua vida. E se isso aconteceu, eu louvo a Deus tremendamente. Porque é a melhor coisa que poderia acontecer para você nessa noite e para mim também.